Como é que é o apoio das bandas aqui no Sul? Uma banda apoiando a outra. E o Rafa falou um negócio que é bem interessante, que é que ele não tem... Posso até repetir, se quiser. Por favor, repete que vai ser melhor até. Não, é que na verdade, assim, ó, dentro de alguns anos de experiência que eu tenho, assim, ó, não tem apoio entre as bandas. É muito limitado isso aí, saca? Pela minha experiência, tá? Mas, assim, é que nem eu tava falando pra ti. A gente não consegue fazer só música pra sobreviver. Então, muitas vezes, a gente fica muito preso nesse negócio, a cena underground do Rio Grande do Sul. Tu já é um cara que já saiu pra fora, já foi pra outros países, entendeu? Então eu queria saber como é que é a tua opinião sobre isso. Porque tem muita banda daqui que não consegue sair daqui e às vezes as bandas tentam se ajudar, mas fica um negócio muito preso, porque o público é sempre o mesmo, todo mundo se conhece no cenário, entendeu? E o negócio fica aqui. E não sai muito. E fica difícil de apoiar porque tem outro trampo, né? Isso, e até entra num negócio que vai além do metal, mas... como num contexto artístico no geral, tá ligado? Tipo, parece que no Rio Grande do Sul, o resto do Brasil inteiro vê o Rio Grande do Sul de maneira negativa. Tem muita coisa que não consegue sair daqui porque o gaúcho é mal visto. E o gaúcho também não se esforça. Aí depende da banda, né? Eu queria saber a tua opinião sobre isso, cara. Cara, estão preparados aí? Tem bateria aí? Tem bastante. Porque assim, isso a gente falou no podcast do Gabriel também, né? Que, cara, parece que o gaúcho, ele sempre que vira notícia no resto do Brasil é alguma merda. Quase sempre é. E o gaúcho é mal visto, o gaúcho tem uma imagem ruim. E aí, talvez seja isso, mas tem algumas outras coisas. Eu queria saber da tua experiência, o que tu acha disso. Tanta coisa tá relacionada nisso que tu falou. Troca pra mim que essa aqui veio furada, eu acho. Por favor. Deixa eu molhar o bico. Não, mas falando sério, esse lance, cara, da cena underground e da família underground. Pô, obrigado. Do lance de se ver como uma família, de que todo mundo se ajuda. Eu me lamento muito por eu utilizar uma frase que eu já não utilizo mais em show e que muito eu utilizei logo que a banda voltou, porque o Rebellion teve um hiato aí de uns 14 anos parado e a gente voltou em 2015. Então, quando a gente voltou, uma das músicas que a gente gravou no disco The Hell's Decrease, que foi o disco de volta da banda, se chama Legion. E quando eu anunciava Legion, eu dizia que nós éramos uma família no underground, que nós éramos irmãos, que enfim, nós éramos unidos e que deveríamos permanecer assim. E é uma coisa que eu comecei a perceber que, na verdade, se eu for parar pra pensar e analisar todo o meu histórico, que a gente já viveu enquanto banda, eu já não poderia utilizar isso como uma verdade, porque é uma coisa que é muito complexa de se manter. A família underground, a família do metal, a família da música pesada e que não está no mainstream, infelizmente não pode se considerar uma família porque não existe essa união. É muito romântico. É muito romântico tu falar. Então é bonito o discurso, mas ele é vazio. Por quê? Porque na prática isso não se sustenta. Não sustenta. Existem nichos e panelinhas em qualquer lugar do underground, no mundo inteiro. Em alguns lugares menos, porque existe menos preconceito do povo de maneira geral. Sim. Então isso se reflete dentro do microcosmo que é o underground. No Rio Grande do Sul, no Brasil, e aí trazendo para o Rio Grande do Sul, isso se eleva à nona potência porque nós somos um povo muito preconceituoso. Nós somos um povo que adora apontar o dedo e não olhar para o seu próprio erro. Uma coisa que acontece muito em shows aqui no Brasil, e principalmente no Rio Grande do Sul, é a galera que vai no show, principalmente músico de outras bandas, pra ver o coleguinha errar. E pra dizer que o coleguinha errou. E pra cutucar o cara, viu só? Eu sabia que ele não fazia aquele solo igual. Ah, viu só? Eu sabia que ele ia errar aquela virada. Ah, viu só? O cara não é tudo aquilo que tá gravado. Então não existe a humildade de ver que aquele cara em cima do palco é um colega que nem tu, e que daqui a pouco se ele errou, ele tem um motivo pra ter errado. Enfim, esse é um dos motivos. Segundo motivo é que, de fato, é uma coisa mais natural. Eu não vejo que seja um defeito necessariamente, porque é uma coisa mais natural. As bandas acabam se juntando, aquelas que têm afinidade, por inúmeros motivos. Pode ser afinidade sonora, pode ser afinidade entre os integrantes, que são amigos antes das bandas nascerem. E aí o público, muitas vezes, como tu falou, Rafael, se mantém o mesmo, porque aí a gente parte dessa coisa que seria natural para ser uma coisa que é meio que uma consequência do comportamento, que existe pouca
como é que eu vou explicar? Pouco apelo para que novas pessoas venham a frequentar o underground. Porque existe justamente essa coisa de tipo, eu sou um cara na cena antigo e essa gurizada aí não sabe nada. Então, o que a gente já ouviu falar bastante, eu já vi acontecer, mas talvez vocês não tenham visto isso na prática. Em show dos caras ficar tipo assim, esse cara com essa camiseta do Venom aí, duvido que ele conheça o terceiro disco, a segunda música do lado B. E cara, isso acontece com o homem muito. Quando a gente fala de mulher, então fudeu. O cara vê uma mina com uma camiseta de uma banda underground, o cara vai pensar milhões de vezes em qualquer outro motivo pra aquela mina tá dentro daquele show. E não que ela gosta. Então ela vai achar que ela tá lá caçando cabeludo, que ela é namorada do baterista, que ela, sei lá, tá ali porque ela, enfim, porque ela não tinha mais nada pra fazer, ela resolveu botar uma camiseta do irmão pra ir no show. A última coisa que passa na cabeça do headbanger é que aquela mina tá ali porque ela de fato curte, tanto quanto tu curte. Então Ou até existe mais. essa soberba masculina. Tem muito, cara. Isso aí é irritante. Entendeu? Então tudo isso colabora pra que menos pessoas venham a frequentar e o bagulho não se expanda. Nos anos 90, um show de uma banda underground de música extrema, tipo Napalm Death, tipo Morbid Angel, lotaria facilmente uma opinião da vida. Colocaria ali 1000 pessoas, tranquilo. Hoje, cara, tá, esquece a pandemia. Sem pandemia, esquece tira a pandemia da equação. Cara, não deve dar 300 pessoas, 400 pessoas. E boa parte disso vem o apelo que não é tão grande ao som. Nos anos 90 a gente tinha a mídia divulgando bandas de rock de uma maneira geral mais do que hoje em dia. Então numa rádio FM hoje tu não vai ouvir uma banda de rock, tu vai ouvir Calcinha Preta, Reis da Pisadinha, tu vai ouvir funk, tu vai ouvir vários estilos populares, mas tu não vai ouvir um Paralamas do Sucesso, um Legião Urbana, só pra falar coisas daqui, né? Ou mesmo bandas novas, sei lá, eu nem sei o que de rock estão fazendo hoje em dia. Pra te ver como uma coisa é... Não sei qual seria o expoente do rock hoje em dia nacional. Mas digamos que esse expoente exista, ele não estaria tocando uma rádio FM. Então isso colabora para que o nicho cada vez se diminua. A soberba do headbanger em relação a outros estilos e as pessoas novas na cena colabora para que isso permaneça pequeno. A atitude das bandas em relação a outras bandas colabora para que isso fique pequeno. E aí vem a questão do comportamento gaúcho. E o que o resto do Brasil fala do gaúcho. Então, cara, é difícil e é doído dizer isso, mas é a pura verdade. Eu comecei a me dar conta disso, cara, quando a gente justamente começou a viajar com a banda. Quando eu tive essa primeira experiência em viajar para Cascavel com 14 anos, e depois disso, a frequência com que eu fui para fora do estado só aumentou cada vez mais, depois para fora do Brasil, eu comecei a perceber que a visão que as outras pessoas têm do gaúcho é muito ruim. E nós não nos esforçamos em nada para que essa visão mude. Para que as pessoas vejam a gente como um povo receptivo, um povo sem preconceito, um povo que não acha que nós somos melhores que os outros. O que aconteceu já passou também, né? Porque tem a questão da guerra,